Graças a Deus, nós estamos aqui para dar início à segunda parte do nosso curso de especialização em Teologia Paulina. Como nós já fizemos o chamado, você sabe que nós vamos falar agora sobre a salvação, a doutrina da salvação anunciada por Paulo. E aqui é colocado para nós o primeiro ponto. O primeiro ponto é saber o seguinte: como é que nós adquirimos a salvação? O comentarista é o Richard Julius Stewart, e é ele que foi convidado pelo Dr. Lourenço Estélio Rega para poder articular sobre este assunto. Então ele vai dizer o seguinte: como evangélicos, nós estamos acostumados a entender a conversão a Cristo como um acontecimento instantâneo. A partir do século XIX, aconteceu um movimento que é o movimento avivalístico na igreja evangélica. Esse movimento avivalístico, ele constituía-se em reuniões evangelísticas. O cunho da pregação evangelística era a conversão das almas. As pessoas, mesmo que já tivessem participado da igreja, fossem membrados na igreja, que já estivessem em comunhão com a igreja, essas pessoas elas eram convidadas a aceitar a Jesus. Isto por quê? Porque os avivalistas eles valorizavam o sentido pietista ou piedoso ou subjetivo da religião cristã. Quer dizer, a salvação da alma é um fenômeno subjetivo e não objetivo. Como que isso funciona? Os avivalistas eles pregavam a mensagem evangelística, pedindo para que as pessoas que sentissem no coração, se sentissem tocados pela palavra, tocados pelo Espírito Santo e que queriam ter uma vida mais íntima, mais próxima, mais convertida, deveriam sair do lugar onde estavam assistindo o culto em sinal de conversão, em sinal de arrependimento e deveriam vir à frente. Melhor, deveriam ocupar os bancos dos arrependidos, os bancos dos penitentes. Por que havia esta ênfase dos avivalistas? Um pouquinho de história da igreja para você. Lembre-se que os reformadores da igreja, como Ulrico Zwinglio, Martinho Lutero, João Calvino, João Knox, essa turma toda que promoveu a reforma, a chamada reforma protestante, dava ênfase na eclesiologia. Que isso significa? Que a igreja, que estava sob o domínio do papado romano, a igreja ela deveria ocupar a centralidade das preocupações dos reformadores, porque eles eram reformadores da igreja. E havia uma forma muito antiga da Idade Média, que aquele que não tinha a igreja como mãe não poderia ter Deus como pai. Por essa fórmula, eles diziam que não havia uma salvação fora da igreja. Portanto, a igreja salvava. Como que a igreja salvava na Idade Média? Através da ministração dos sacramentos. A pessoa recebia os sacramentos que era oficiado pelo sacerdote romano, pelo sacerdote da igreja romana. Pronto, a pessoa permanecia dentro dos muros do catolicismo e alcançava objetivamente a sua salvação, ou no mínimo, essa pessoa era assistida até o purgatório e outras coisas mais. Se você quiser ter uma compreensão um pouco melhor deste fenômeno, eu tenho uma playlist aqui no canal Conhecimento de Fronteira, que é um curso de especialização em teologia protestante. Se você não conseguir encontrar, entre em contato comigo, que aí eu te mando o link pelo telefone 999 47 43 30. Você vai conhecer um pouquinho sobre isso que eu estou falando, de forma resumida. Pois bem, para os reformadores, a salvação se processava de maneira objetiva. Por quê? Porque a pessoa estava inserida dentro da igreja e a igreja salvava. Acontece que dentro da igreja reformada, da igreja protestante, surgiram os pietistas, surgiram os avivalistas, que são pessoas que começaram a enfatizar o encontro do crente com Jesus, que não bastava estar objetivamente na igreja, mas precisava ter uma experiência subjetiva no coração, na alma, na consciência, no pensamento,
E isso deveria se refletir nos comportamentos. Os avivalistas, eles assim diziam porque os crentes ou os cristãos, eles eram crentes na igreja durante o serviço, o missal, o culto, mas assim que eles saíam das portas da igreja, iam para as tabacarias, iam para os bailes, iam para os jogos, iam para as disputas. Quer dizer, o comportamento social não era um comportamento condizente com o comportamento dentro da igreja, o religioso. Os avivalistas começaram a anunciar a palavra de Deus, chamando as pessoas à conversão. Converta-se a Jesus, aceite a Jesus. Reservavam bancos, e esses bancos eram onde haviam os penitentes, aqueles que estavam contritos, em sinal de contrição, sentavam-se naqueles bancos. Isso aí, final do século XVIII, início do século XIX, todo o século XIX e também no século XX. Porque depois do avivalismo surgiu o pentecostalismo com maior ênfase ainda na subjetividade. A salvação é um fenômeno subjetivo, acontece dentro do coração primeiro e objetivo depois. Os frutos do arrependimento surgem depois. Bom, seria isso aí maravilhoso e ótimo se realmente fosse só isso. Acontece que existem elementos que são objetivos na teologia do apóstolo Paulo. A salvação não é subjetiva, o que eu sinto no meu coração somente. É objetiva, por quê? Porque há um testamento, e nesse testamento, o Novo Testamento, no sangue de Jesus, o sangue de Jesus é objetivo. E há uma aliança entre Jesus e o Pai. Quer dizer que entre Jesus e o Pai há uma relação objetiva e não subjetiva. Jesus não depende de mim para morrer na cruz. Jesus não depende de mim para verter o sangue dele. Jesus não depende de mim para poder ter comunhão plena com o Pai e oferecer a sua vida ao Pai em resgate pelos pecadores. Veja só, Jesus morreu objetivamente na cruz, não subjetivamente. Não é pelo que eu sinto, e sim por esse compromisso, essa aliança que ele tem com o próprio Deus. Jesus e Deus. Deus e Jesus. Objetivamente. O pecador está assistindo. O pecador está à parte. O pecador vai ser alcançado pela cruz. Mas a cruz não é motivada pelo pecador. A cruz é motivada pelo amor de Deus em Jesus Cristo pelo pecador. Mas não é o pecador a causa efetiva da cruz. Você está entendendo? Aqui é entre eu e Deus. Ou seja, entre Jesus e Deus. Eu sou apenas o paciente que vou receber da parte de Jesus os cuidados do Evangelho e do Espírito Santo para a minha salvação. Quer dizer que se eu não estiver sentindo vontade de ser salvo, Jesus pode me salvar objetivamente, mesmo que eu não esteja sentindo a necessidade de salvação. Essa compreensão ela é perigosíssima. Por quê? Já que não depende nada de mim, ele pode me salvar objetivamente sem mim, quer dizer que quando ele quiser, ele me salva. Quando ele quiser, ele me chama. Quando ele quiser, ele me vocaciona. Os avivalistas eles se levantaram contra esse tipo de pensamento. Eles diziam não. Existe um lado subjetivo, sim. O pecador precisa se inclinar para a cruz, sentir a necessidade de Jesus. As pregações dos avivalistas elas eram muito emotivadas. Eram homens piedosos, sinceros, consagrados a Deus, que quando abriam a boca com as escrituras nas mãos, comoviam as pessoas. O texto eles tocavam. A prédica eles tocavam. É muito conhecido entre nós o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards, que era um homem altamente eloquente, muito inteligente, filósofo formado, teólogo experiente, um homem rígido em compostura, e os historiadores dizem que ele, quando pregava, a piedade dele e a ênfase da pregação dele faziam com que as pessoas tremessem no banco e fossem aceitar a Jesus ou se confessar para mudar de vida. Existe um lado subjetivo na religião cristã.
Você precisa ser tocado no íntimo do teu coração para ter um encontro com Deus, porque se isto não acontecer, você não está salvo. Esta é a ênfase do avivalismo, esta é a ênfase do pentecostalismo. Bom, até aqui estaria muito bem. Qual que é o problema? O problema é deixar a preciosidade da salvação objetiva entre Jesus e Deus nas mãos do pecador. Por quê? Os reformadores disseram, porque o pecador ele é incompetente para com as coisas de Deus. Não tem competência. Volte para as playlists anteriores, quando eu estava falando sobre a teologia paulina 1, quando nós estávamos falando sobre a gestão da lei, o pecador ter que se relacionar mediado pela lei, e você vai compreender o que eu estou dizendo agora. Você é incompetente para guardar os mandamentos, para cumprir os mandamentos, para querer os mandamentos. Se você não consegue administrar o mínimo, que é a lei, como vai administrar o máximo, que é o evangelho? A gente sabe que a lei ela é inferior ao evangelho. E por que é inferior? O autor aos Hebreus disse, porque ela tem a sombra dos bens futuros. Ela não é a coisa em si, ela é a sombra. Cristo ele é mais sublime que os próprios céus. O autor aos Hebreus diz que Jesus ele é mais sublime do que Moisés, mais sublime do que os anjos, mais sublime do que o tabernáculo, mais sublime do que os sacrifícios que ali se oficiam. E mais, Jesus é mais sublime do que os céus. Portanto, o Evangelho, objetivamente, vai ser entregue como uma pérola de grande valor na mão de uma pessoa que é improbo, uma pessoa que é incompetente, que é inapto. Não pode. Isso não pode acontecer. Por quê? Se não conseguiu guardar a lei, como vai guardar o Evangelho? Pois bem, só que nós pegamos o tesouro de Deus e confiamos às pessoas dizendo, se você sentir, você vai ser salvo. Se você aceitar a Jesus, você vai ser salvo. E o que a experiência está nos mostrando? Que isto é um fracasso. As pessoas aceitam a Jesus como sinal de arrependimento ou de fé. Vão até a frente, recebem os primeiros tratamentos da igreja e agora vão começar a sua carreira cristã. Uma carreira desastrada. Uma carreira onde fazem a gerência do pecado. Uma carreira conflituosa. Por quê? Porque aí os pentecostais e toda essa teologia pentecostalista foi fatiando a salvação em pedacinhos. A doutrina soterológica em pedacinhos, falando, você já aceitou a Jesus. Agora você já está salvo, mas... Aí colocam, tem que buscar libertação, mas tem que buscar santificação, mas tem que buscar justificação, mas tem que praticar as boas obras. E vai cortando a doutrina da salvação em pedacinhos. Esse é um problema. Significa que eu aceito a Jesus, aí eles dizem, eu já estou salvo, mas aí eu entro na gerência dos meus pecados. Começo a cometer pecados de todas as ordens. Porque o pecado, se você quiser entender um pouquinho mais, tem uma playlist aqui no nosso canal Conhecimento de Fronteira, que fala sobre a armatiologia, doutrina do pecado. Armatiologia 1, armatiologia 2 e armatiologia 3. Você não vai entender, mas você vai começar a perceber que o pecado tem assim uma modulação, o pecado tem uma dinâmica. Você tapa uma brecha e ele vem por outra. Ele te ataca, ele te assedia de dia e de noite. O que significa isso? Que você aceitou a Jesus para ser salvo. Foi o ato inicial. Mas a ênfase pentecostal é que agora você está salvo. Agora você aceitou a Jesus e agora você está salvo. Fica firme. Fica constante. E daqui a pouco lá está você envolvido com seus pecados, com seus vícios, com práticas escondidas do seu comportamento leviano, escondendo, assumindo hipocritamente uma vida pública e outra íntima. Diante de Deus você é verdadeiro. Diante de Deus, porque não tem como esconder, você confessa os seus pecados mais inconfessáveis. Depois você se levanta das suas batalhas de oração e vai assumir o seu papel público, vai representar o seu papel. Hipocrisia, disse o Senhor Jesus. O que é hipocrisia? É você se mascarar para representar uma santidade que você não tem.
uma justiça que você não tem, um comportamento que você não tem. Isso está gerando pessoas doentes na igreja, crentes doentes, cristãos doentes, adoentados, moralistas e legalistas. Por quê? Porque impõe fardos pesados sobre os outros, mas no oculto e no escondido pratica as mesmas coisas que condena em público. Diante de Deus isso não se justifica, meu irmão e minha irmã. A culpa não é totalmente sua. Por quê? Aqui o comentarista que eu já falei para vocês, Richard Julius Stutz, ele diz que a nossa ideia de conversão determinará os nossos procedimentos evangelísticos ou evangélicos. A culpa não é totalmente sua. É isso que te ensinaram, que você poderia aceitar Jesus e você estava salvo. Só que não ensinaram você o que você vai fazer quando você cair nos seus pecados. Veja só, quando você cair nos seus pecados, você vai ser tratado como um leproso. Quando você cair nos seus pecados, você vai ser excomungado da comunhão dos santos. Você terá que ver a ceia passar diante dos seus olhos e não colocar a mão. Você será exposto à vergonha pública, teu nome será citado. Será que foi isso mesmo que Jesus ensinou e o apóstolo Paulo também? E as escrituras dizem? Ou o problema está na compreensão que estão passando do evangelho para você e da salvação para você? Como é que o apóstolo Paulo ensinava? É assim mesmo? É dessa maneira? Ou nós compreendemos tudo errado? Existe um lado objetivo na salvação: Jesus e o Pai. Existe algo subjetivo entre você e Jesus. O que você está sentindo, o que você está querendo. O nosso Senhor tem a cruz na vertical e na horizontal, na objetividade e na subjetividade. A cruz de Jesus ela é completa. E o Evangelho ele é completo. Este faccionamento, a palavra faca, esse faccionamento do Evangelho em justificação, eleição, salvação, conversão, regeneração, é didático, é meramente didático, porque o Evangelho ele é monobloco. A doutrina da salvação, entenda de uma vez, ela é um bloco único. Não existe justificação sem santificação. Não existe santificação sem regeneração. E a regeneração está junto com a conversão. É um ato completo. Mas se é um ato completo, será que foi no dia que eu aceitei a Jesus? E quantas pessoas aceitam a Jesus 10 vezes durante a sua vida e não se convertem em nenhuma? Quer dizer, não é na hora que aceita Jesus. É importante aceitar a Jesus? Tem a sua importância litúrgica, tem a sua importância confessional, tem a sua importância eclesiástica, tem a sua importância psicológica, mas não é aí que você está salvo. Não é na hora que você aceita a Jesus. Tem algo mais. Bom, mas aqui não é uma doutrinação. Eu não sou o seu doutrinador. Nós somos professores de teologia. Por isso que nós vamos assim para uma segunda hipótese. Quer dizer, não é? Pode ser. Muita gente pensa que é, mas não é. A segunda hipótese diz o seguinte: há outros que entendem a conversão de maneira completamente diferente, como experiência complexa e prolongada. É o que eu vou estar falando para vocês aqui na próxima parte do vídeo, tá bem? Que a paz seja contigo.